sem luz. Hoje, aqui esperando agora a oportunidade, quando voltar a energia elétrica, de saber se o meu computador não estragou, se não queimou alguma coisa, porque surto de tensão que a Copel não mede, não tem equipamento para isso instalado nas redes, né? Queima computador. O surto de tensão são picos de tensão com milionésimos de segundo, que não vão queimar lâmpadas talvez, ou aparelhos eletromecânicos. Mas equipamento de alta impedância, não tiver muito bem protegido, ele pode queimar. Ou, no caso do computador, afetar o software, sistema operacional, coisas assim. É algo que as concessionárias de energia elétrica vão negar sempre. Mas é algo que eu sei porque eu participei de grupos de estudo do próprio sistema interligado. Esse grupo de qualidade de energia se reunia e discutia esse problema. Agora é aquela história, né? Tudo tem o efeito das conveniências políticas, que os cargos mais cobiçados do setor elétrico dependem demais do indivíduo falar aquilo que os grandes chefes querem. Essa falta de sinceridade, honestidade intelectual, que hoje é a marca registrada do setor elétrico, assusta. Como também é telecomunicações e tudo mais. Ninguém mais fala a verdade do ponto de vista de engenharia, ou porque não entende, porque não sabe, mas de modo geral, quem está lá dentro, até em cargos de alto nível, tem medo, porque ninguém quer perder sua boquinha. O salário, tem participação em lucros, tem outras coisas. Tá? Então, dentro da empresa, no caso da Copel, não tem participação de lucro, a equipe técnica da própria Copel vai contribuir de forma corporativa e hostil ao cliente naquilo que for necessário para que a empresa não tenha prejuízos. Nós precisamos de uma revisão radical no gerenciamento técnico do Brasil. Nós não podemos ficar à mercê da agressividade da Presidente da República, né? Da vontade da mídia de ter respostas em um minuto, nem de conveniências de acionistas que estão escondidos por trás dos conselhos de administração. Hoje, setor elétrico, sei lá, outro, tem fundos de pensão do mundo inteiro, coisa assim, que o que menos interessa a eles é a sorte do povo brasileiro. Isso não importa. E os eleitos querem se reeleger, precisam de doações, precisa de apoio, de financiamento de campanha. E aí, gente, tudo é possível. Agora, no setor elétrico, né, até estou fazendo esse filme agora, né, hoje é 20 de novembro de 2013, às 17 horas. Por quê? Porque eu quero deixar bem registrada a minha irritação por muitas razões. Né? Nós poderíamos ter um cenário muito diferente, o que não era possível há 20 anos atrás, quando o Brasil estava emergindo de uma crise monumental. Agora é. Então, no caso de acessibilidade, inclusão, mobilidade urbana, impacto ambiental, estética das cidades até, nós temos que aproveitar a necessidade
de reconstrução da infraestrutura das concessionárias para uma reurbanização radical. E um serviço que é necessário. Tudo, desde água, esgoto até energia elétrica, tem prazo de validade. As coisas não são eternas. Pior ainda quando a cidade cresce aceleradamente. Aí tudo que existia se degrada com mais rapidez, porque não tem capacidade de atender às demandas que vão surgindo. Além disso, inventaram uma coisa maluca chamada solo criado, onde em lugares que não foram feitos para ter um grande adensamento populacional, de repente surgem espigões, porque o cara lá pagou para algum fundo maluco aí qualquer. Aliás, o Brasil é especialista em fundos. Nós temos fundo de modicidade tarifária, fundo disso, ou seja, nós estamos sempre no fundo do poço, porque esse dinheiro cai num caixa único, ou coisas assim, e acaba indo parar na mão da agiotagem internacional. Nós precisamos, o povo brasileiro precisa retomar a serenidade, a qualidade de vida, o respeito a si próprio. Parece que só gringo merece respeito. Então a Copa do Mundo vem aí, tudo é feito, até as nossas leis são modificadas, porque a FIFA quer. Tá? É um bom exemplo dos critérios de governo que nós temos atualmente. É uma coisa lamentável. Alguém vai dizer, mas isso é bom para o Brasil. Bom, lá fora o pessoal vai gostar, vai investir aqui. Pô, mas nós temos que investir aqui já o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, do usuário da energia elétrica, tudo, no aprimoramento de todos os serviços a partir dos mais importantes, dos mais essenciais possíveis. Nós estamos atrasados um século, né, em muitas coisas. E isso é lamentável, isso significa acidentes, isso significa degradação de vida. Uma elite vive bem de qualquer jeito. Agora inventaram esses automóveis gigantescos, é que a madame chega com o neném, para na frente de um jardim de infância, sai, quer dizer, ela não está enxergando a cidade, ela está vendo o asfalto, que por lei é responsabilidade das prefeituras e que deve ser mantido com máximo de qualidade. Enquanto que nas laterais o povo anda tropeçando, caindo em buracos, o risco de atropelamento, de galhos e árvores caírem em cima deles, serem assaltados por falta de iluminação, mas isso não é importante para as nossas autoridades. Importante é o CO2. Por isso que numa concessão, os governos agora estão falando em ciclovias. Agora, a essência, o mínimo básico, que é o pedestre, vai ser, pelo jeito, a última prioridade na maioria das cidades do Brasil. E aqui em casa, Rua Dorival Pereira Jorge 282, Vila Isabel, Curitiba, estamos sem energia elétrica. Houve religamento rápido, não aceitou, 2 religamentos. Tá? Eu estava no computador, estava usando o computador, quando eu vi esse efeito. Tá? E agora? Estava parado, né? Esperando a luz voltar, faxineira sem condições de fazer o trabalho dela, minha esposa saiu de carro enfrentando ruas sem sinalização, pelo menos parcial, porque em algum bairro aqui, além da Vila Isabel, é provável que falte energia elétrica. Isso é rotina. E uma rotina que tende a se agravar, porque há o aquecimento da Terra, isso significa que essa máquina térmica tende a produzir ventos mais fortes, chuvas mais fortes, né? A surpreender a população com mudanças bruscas. Por quê? Tudo é uma questão de termodinâmica, né? Convecção.
se há um aquecimento excessivo no lugar, naturalmente criam-se regiões de baixa e alta pressão, diferenciais de pressão, que viabilizam até super furacões, como vimos agora nas Filipinas. Então nunca foi tão importante quanto agora rever tudo o que existe. Agora começar pelo principal. Nós temos que começar pelo ajuste de critérios de urbanização, pelo ajuste dos serviços essenciais. Não vamos seguir diretrizes francesas, americanas, inglesas. Eles já resolveram esses problemas. Tem que ver nossos problemas tropicais. O que aqui está errado e fazer uma análise cautelosa, criteriosa do que precisa ser corrigido. Isso é importante, não é fantasia. Agora o governo, BNDES, que deveria apoiar as concessionárias, fossem elas estatais ou privadas, dentro de uma política estratégica de aprimoramento da segurança e da qualidade, perdeu, ou pode perder uma fábula de dinheiro por empréstimos que eram de altíssimo risco. É o caso da OGX, sei lá, dessas OG aí do Eike Batista. Quando você compara uma empresa nova com uma empresa paquidérmica, como é uma Shell, essa, etc., a diferença é muito grande, o risco é muito grande. Tem que ser analisado o risco como qualquer banco analisa com a gente quando você vai lá pedir algum empréstimo. Para os grandes isso parece que não existe. O que vale é a mordomia, é a fantasia, o mise-en-scène, como a gente viu aqui no Paraná, com o Pontal do Félix aí, e pelo jeito isso aconteceu de norte a sul, leste a oeste. Infraestrutura, setor elétrico. Nós precisamos de um Aureliano Chaves, sei lá, de alguém que ressuscite, e volte a pôr a ordem nesse coreto. Mas precisamos de gente que esteja devidamente vacinada contra o poder político abusivo, que é lógico, a democracia, o povo se faz representar por aqueles que elegem, isso é natural. Mas o processo político brasileiro, ele favorece cartéis políticos, ele favorece donos de partido, ele favorece esquemas. E nisso tudo, pior ainda, a Constituição Federal, ela concentra poderes excessivos em Brasília. Então, os estados mais evoluídos, que teriam condições de administrar bem o dinheiro do contribuinte, do pagador de energia, de combustível, de água, luz, esgoto, telefonia, etc., é disciplinado por agências instaladas em Brasília, que nunca tiveram recursos para se equiparem de forma adequada. Seria interessante que alguma grande universidade, algum grande grupo de pesquisadores neutro, sem vinculação, sem submissão a partidos políticos ou a grupos econômicos, estudasse o contingenciamento de verbas, a penúria com que as agências reguladoras têm vivido desde a criação delas. De uma maneira estranha, O dinheiro que deveria dar condições às agências reguladoras para que elas pudessem ter recursos humanos e materiais para cumprir suas obrigações, esse dinheiro foi desviado, foi contido, foi contingenciado, como se diz no Brasil. Dinheiro que nós pagamos para que os serviços essenciais
tivessem uma boa gerência. Esse dinheiro foi para um caixa comum para pagar taxas aí que o Banco Central define a critério dele. Tá? Há uma história que um dia nós vamos descobrir, quem sabe, com mais detalhes. Se bem que para a maioria das pessoas, esse é assunto complexo e de difícil percepção. Tá? Mas pelo menos vem a satisfação da gente saber que alguma coisa poderá ser feita para lavar a alma do povo brasileiro, como agora a gente viu no caso do Mensalão, que é tremendamente injusto à medida que a gente percebe que a Polícia Federal, os Ministérios Públicos, todos esses órgãos de fiscalização, é um exército gigantesco de policiais, fiscais, especialistas, não teve equanimidade, não analisou as coisas de forma equilibrada. É um tremendo rigor em cima de um grupo e a miopia em relação aos outros. Então isso, de uma certa forma, desmoraliza um pouco o que está acontecendo, ou muito. Mas o precedente é importante. Se hoje o pessoal do PT é alvo de todo o rigor da lei, amanhã poderá ser de outro partido. Tá? Vai depender tudo da substituição, da nomeação de ministros, de secretários, de comandantes, vamos dizer assim, do sistema de vigilância que existe no Brasil, com todos os vícios que possa ter. Tá? Nós precisamos de uma limpeza para que o Brasil volte ou venha a ter, quem sabe, algum dia, um padrão sensato de governança, mais responsável, mais cuidadoso. Pode ser tarde, né? Porque as mudanças climáticas num país como é o caso do Brasil podem ter efeitos devastadores. Vocês imaginem, são milhões de quilômetros quadrados aí com cereais. Quer dizer, uma vez por ano, isso aí, 1, 2 vezes, não tem nada em cima da terra. Então, isso potencializa mudanças climáticas, né? O efeito, cones convectivos e coisas assim. E as megacidades que vão surgindo, pipocando para todo lado, que são autênticas fornalhas. Toda a energia, né, praticamente a maior parte dela, energia elétrica, combustíveis, né, renováveis ou não, tudo isso converge para as grandes cidades, onde aquilo se transforma em calor, em gases quentes. Tá? Quer dizer, nós estamos trazendo para alguns polos toda a energia produzida. Então, com ou sem, independente de mudanças climáticas ou não, esses microclimas são tremendamente afetados pelos hábitos de consumo, pela maneira de viver. Nós não temos uma política de descentralização do Brasil. Ficou muito evidente isso na questão dos médicos. Né? Eu acho que nunca um governo deu um tiro tão na mosca quanto nesse programa Mais Médicos. Sejam quais forem as intenções, ele viabilizou um debate e uma percepção de um problema tremendamente grave que existe no Brasil por efeito da atração dos grandes centros urbanos. Aqui, no caso de Curitiba, tem escolas de faculdades para cuidar de animais, né? Então, resultado, está cheio de pet shop aí. Em vez desse pessoal ir para o campo cuidar de vaca, boi, tatu, cutia, está aqui na cidade cuidando de cachorrinho de madame. Não é? Isso é Brasil. Eu gosto muito de cachorro, tudo, mas eu fico olhando
imaginando onde esses profissionais poderiam ser mais úteis. Ironias à parte, né? Na questão dos serviços essenciais, né? Nós temos coisas malucas. É o caso. Tem que pensar, por exemplo, que as concessionárias estão usando as calçadas como faixas de servidão. Cada prédio desses é um consumidor concentrado. É uma coleção de consumidores que cria um consumidor virtual concentrado. Isso dá um lucro, dá um retorno muito grande às concessionárias. Agora, isso não deve ser usado simplesmente para baixar a tarifa. É uma primariedade de raciocínio assustadora. Nós temos que falar em qualidade, confiabilidade, segurança, né? As concessionárias têm que ter a oportunidade de usar esse ganho, né, pela concentração de cargas para refazer linhas aéreas, postes, fios, esse varal que as concessionárias criaram. Isso aí é um crime, né? Isso é um absurdo. Então nós temos que ter a reurbanização que poderá ter o efeito de melhorar a mobilidade urbana, a segurança do pedestre, do ciclista, né? Transformar essas cidades tenebrosamente mal atendidas em paraísos, de fato, para o cidadão comum, né? Onde ele poderá andar, caminhar, viver a cidade. Para isso, as prefeituras têm que mudar a legislação que atribui as calçadas aos proprietários de imóveis e transferir essa responsabilidade para ela própria. E aí, com o poder que ela tem, impor às concessionárias um consórcio que se unam para corrigir água, esgoto, cabos de comunicação, energia, tudo, para que haja uma otimização desses circuitos que hoje são tratados de uma maneira absurdamente burra. Vou dizer o quê para não dizer outra coisa? É burrice. Tá? E essa burrice existe porque os prefeitos se omitem, tá? São uns garotões aí que de repente viram o prefeito sem saber o que fazer. Tá? Minha equipe decide, como eu vi já em outros cenários. Mas que equipe é essa? Os puxa-sacos de campanha, né? Aqueles que não trabalham e ficam pendurados nos partidos políticos esperando uma chance de virar doutor, né? Então isso aí é o que é o Brasil hoje. Nós não temos uma cultura de separar a política do gerenciamento técnico. Nós não temos um povo tão instruído, tão preparado a ponto de participar. E aqueles que estão no desespero de serem mais e mais ricos, mais e mais luxos. O homem trabalha, às vezes, desesperadamente para a madame poder brincar aqui ou ali, ou vice-versa, sei lá. Hoje em dia isso também existe, né? E ninguém pensa na cidade. A cidade é fundamental, ela é o núcleo, ela é a base da existência humana. Eu posso até me preocupar com alguma cidade no interior do Amazonas, mas é evidente que eu vivendo aqui, eu dependo da cidade onde eu vivo, e vice-versa. Quem está lá tem que se preocupar com as condições em que vive. E cada povo tem sua cultura. O Brasil não é um povo, é um aglomerado de nações, de povos, de imigrantes, de gente autóctone ou não. Aí nós temos até a qualificação ridícula do índio, né? Até o nome está errado. Quer dizer, nós temos pessoas pré-colombianas que vieram mais cedo para cá, né? Todos saíram da África. Aliás, hoje é o dia da consciência negra, devia ser um dia da consciência universal, porque todos nós nascemos, temos as nossas origens no sul da África.
As cores vão mudando em função de exposição ao ambiente em que cada grupo viveu. Tá? As cores, a forma, alguma coisa genética vai mudando, é lógico, dependendo do que acontece. Então, essa aldeia global, ela tem que ser raciocinada como uma aldeia local também, tá? Onde as diferenças têm que ser respeitadas e valorizadas, até dando a cada grupo de pessoas autonomia, maior liberdade. No entanto, a maior parte dos nossos impostos, taxas, etc., vão para Brasília, onde ela generosamente dá para banca internacional para combater a inflação. Até é bom lembrar que num momento de falta de chuva, de excesso de investimento nas cidades, nas 14 cidades que servem de referência, a maior parte delas para o cálculo da inflação, por causa da Copa do Mundo, coisas assim, elas turbinadas pela injeção de dinheiro maciça, elas vêm, obviamente, e criaram a inflação. Agora, a inflação que para, e uma inflação até em certos casos necessária, que vem da correção de salários, melhor distribuição de renda, mas o governo afinou. Passou junho, venceu o prazo, 15 de novembro, sei lá, de filiação de partidos, etc. Então agora a eleição para presidente, para o que for aí, já tem os litigantes praticamente definidos. Uma vez definido o quadro de adversários e de defensores dos cargos que ocupam, o que importa é raciocinar em como ganhar a eleição. Então daqui a 2 anos, 1 ano e meio, talvez a gente volte a ter governo de fato, preocupado com o povo, porque afinal, de tempos em tempos tem que agradar o povo. Vai que o Brasil perde a Copa do Mundo, vai ser um pesadelo, para os governantes. Então nós temos que, nós vivemos sob a mídia, a mídia comercial manda na opinião pública, ela escolhe heróis, ela escolhe bandidos, ela decide quem é bonitinho, quem não é, quais são os hábitos, e inclusive induz hábitos ruins para depois faturar em horários educativos, programas educativos que não são baratos. Tem até agora o direito de descontar do imposto de renda o horário político. Quer dizer, concessionárias de comunicação tiveram essa bondade federal que a doutora Dilma fez há 1 ano e pouco atrás, sei lá, 1 ano atrás. Então, isso é Brasil, gente. Agora estamos aqui sem luz, ainda sem luz. Nessa altura, já 3h30 da tarde, e isso pelo jeito vai demorar, porque quando há religamento assim, é sinal que alguma linha foi atingida por um galho de aquilo. Os ecologistas acham que ecologia é plantar árvore na calçada. A permeabilidade do solo está lá, não dentro do perímetro dos muros, que ali vale tudo. Então nós vivemos no meio de uma floresta errada, cheia de árvores, até eu gosto disso, mas uma floresta que foi construída em cima das calçadas, do lado dos postes, das linhas de alta tensão, de tudo. Aí, gente, fazer o quê? A solução é a reurbanização, transformando, sempre que possível, essas linhas aéreas em linhas subterrâneas, e aí refazendo circuitos de águas pluviais, águas servidas, tudo, porque o solo está impermeabilizado para valer. Não é aquela tirinha lá que vai resolver. Opa, voltou a luz agora, está voltando. Maravilha. Estou aqui perto da Copel, então tem essas vantagens. Tem a chave ali na frente, dá para transferir esse circuito. Mas ficamos, acho que em torno de 1 hora sem luz. Isso é Brasil, gente.
problema é meu. Bem, tempo que falava em chuva, felizmente ela passou. E a filmadora está com um problema aí, aqui para uma revisão, então a qualidade da imagem não é boa. Mas pelo menos ela serve para registrar o que eu quero. Então nós temos que cuidar de nós. Não podemos acreditar nos outros, infelizmente. Bem que a gente queria. Opa, um raiozinho por aí. Quer dizer, o problema não passou. Como disse a previsão de tempo, graças ao CIMEPAR, ao sistema de meteorologia foi construído, nós sabemos agora que vamos enfrentar nas próximas horas problemas meteorológicos graves.